Convidar a amada igreja, queridos irmãos, para abrirem a palavra do Senhor Deus no segundo livro das Crônicas, Velho Testamento, capítulo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14, e nós estaremos lendo nesse capítulo em questão o verso 1 ao verso de número 3. Segundo livro das Crônicas, Velho Testamento, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Depois estaremos lendo o capítulo 15, verso 17, e finalizando no capítulo 16, do verso 7 ao 9. Comecemos então pelo capítulo 14, verso 1 ao 3, segundo o livro das Crônicas. Se a igreja localizou, diga amém. Glória ao Senhor. Se há algum visitante entre nós, os irmãos observem, para que se o visitante porventura não estiver com a Bíblia Sagrada, você possa ficar ao lado dele ou dela e mostrar a palavra para o amado visitante. Diz assim a palavra do Pai. Vou repetir, segundo o livro das Crônicas, capítulo 14, do verso 1 ao verso 3. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Agora o capítulo 15, verso de número 17. 15, capítulo, verso 17. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E agora, capítulo 16, versos 7 ao 9. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá, ele disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-te forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Vamos ler, irmãos, juntos, o verso 17 do capítulo 15, do segundo livro das Crônicas, capítulo 15, verso 17. Vamos ler juntos, por gentileza, esse versículo. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Glória a Deus, a igreja pode tomar assento em nome de Jesus. Pai, estamos na tua casa e mais uma vez, dentro do culto realizado ao teu coração, falamos contigo pela palavra de oração. Queremos te pedir, ó Deus amado, que o Senhor venha iluminar cada pessoa que está colocada na tua casa. Cada irmão, cada irmã, o visitante que adentrou a tua casa nesta manhã de domingo, que todos nós possamos ser iluminados pela ação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque sabemos, ó Pai, que não podemos entender a Tua palavra se não for pela revelação, esclarecimento e iluminação que advém do Teu Santo Espírito sobre os nossos corações. Por isso te rogamos, iluminai, Senhor, o coração da igreja, para que de fato todos possamos ter nesta manhã, ó Pai, o esclarecimento da Tua palavra e sejamos alimentados na Tua palavra nesta manhã de domingo. Ser com aqueles que aqui já se encontram,
ser com aqueles que estão se direcionando para a tua casa neste momento, ó Deus, e ser com aqueles por determinado motivo, que não sabemos qual é, mas o Senhor sabe, não pôde vir nesta manhã de domingo. Abençoai a todos, Senhor Deus, e a nós que aqui estamos, ou aqueles que estão chegando, possamos entender a tua palavra. Ó Deus, usa-me, Senhor, como teu instrumento, Pai amado, para falar de ti nesta manhã. Como diz tua palavra, que eu me esconda, ó Pai, atrás da cruz de Cristo Jesus, e seja o Senhor falar, não o homem, mas seja o Senhor a falar. Em nome de Jesus, nós oramos agora e para todos sempre. Amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Histórias dos reis de Israel e, mais precisamente, histórias do rei de Judá, conhecido como Asa, rei Asa. O título dessa mensagem, podemos colocar desta forma, querido amado irmão, amada irmã, amigo visitante, é Rei Asa, há lições espirituais na vida de um rei, Rei Asa, lições espirituais da vida de um rei. Eu diria para você que viver em comunhão com Deus é uma luta diária. Vou repetir para você, guarda bem no teu coração. Viver em comunhão com Deus, para nós, crentes, é uma luta diária. Porque a carnalidade, ela nos convida a buscar cada vez mais e nos estimula a busca dos prazeres sensuais, dos prazeres da carne. Não dá, irmão, para você achar, que a santificação obtida junto a Deus no passado vai durar para você para sempre. Não dá para você garantir isso. Vou repetir. Não dá para nós garantirmos que a santificação, que é um processo, e que foi obtida junto a Deus em experiências no passado, vai durar para sempre. Ou que elas são garantia de comunhão hoje de você com o Senhor Deus. Aquilo que você teve com Deus no passado, em termos de comunhão, aconteceu no passado. Mas não é garantia absoluta que esta comunhão do passado, ou experiências com Deus no passado, vai garantir para você hoje uma comunhão perfeita para com o Senhor Deus. Asa, o rei, é um exemplo claro disso para nós. Asa teve o seu ápice e Asa, o rei, teve o seu declínio na sua vida espiritual. As experiências que o rei Asa teve com Deus no passado, na sua vida, não garantiram para ele, tempos mais tarde, uma comunhão perfeita com o Senhor Deus. Por isso que é Rei Asa, lições espirituais da vida de um rei. Queremos contar para você hoje a grande história que aprendemos com o rei Asa. O período que seguiu após a morte de Salomão, e Salomão foi bisavô do rei Asa, foi um período de decadência, irmã Ana Massal. Então, o período que sucedeu à morte de Salomão para Judá, foi um período para Judá e Israel, foi um período de decadência. Porque o povo abandonou a Deus depois que Salomão morreu. Roboão, filho de Salomão, também diz a Bíblia Sagrada que abandonou o Senhor. Você pode ver isso no capítulo 12, versículo 1 do segundo livro das Crônicas. Roboão abandona também a Deus. Abias, que era filho de Roboão, diz a Bíblia Sagrada em 1 Reis 15, do 1 ao 3, que ele, Abias, filho de Roboão, pai do rei Asa, ele andou em todos os pecados que seu pai Roboão havia cometido antes deles, e o seu coração, coração de Abias, não era reto perante ao Senhor. Asa, então, ele foi o terceiro rei de Judá. Histórias do rei de Israel, histórias do rei de Judá. Asa foi o terceiro rei de Judá após a cisma que houve com Israel. Nós lembramos que quando Roboão assume o trono, pós-morte do seu pai Salomão, há uma cisma entre Israel e Judá. Jeroboão fica com as 10 tribos do norte
E Roboão, filho de Salomão, fica com as tribos de Judá e de Benjamim. Há uma cisma, há uma separação. Verificamos então que Asa era filho de quem? De Abias. Asa era neto de quem? De Roboão e também de Maaca. Maaca, por sua vez, era filha de quem? Era filha de Abissalão. E Abissalão era meio-irmão do rei Salomão. Rei Asa reinou por 41 anos, irmã Valquíria, prazer em revê-la. Rei Asa reinou por 41 anos sobre Judá. Ele começou no ano 912 e faleceu no ano 871 a.C. Asa era bisneto de Salomão, repito isso. Portanto, ele sabia que seu bisavô Salomão e o seu trisavô Davi eram homens que tinham feito aliança com Deus. Asa, então, no seu reino, também fez, sabe, irmã Simone Aparecida, uma aliança com Deus. Ele verificou que a aliança com Deus que seu trisavô Davi fez e que seu bisavô Salomão fez, fizeram com que o reino prosperasse debaixo das mãos do Senhor. Asa também faz uma aliança para com Deus. Podemos dizer que Asa foi um bom rei, um ótimo rei, um excelente rei. Podemos dizer que o rei Asa foi. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 14, verso 2, para quem quiser acompanhar na Bíblia Sagrada, diz que o rei Asa fez o que era bom e reto aos olhos de quem? Aos olhos do Senhor, seu Deus. Então Asa foi um bom rei, um ótimo rei, um excelente rei. Do rei Asa, a Bíblia fala algumas coisas que vamos destacar. Ele lutou contra a idolatria em Judá. Você pode verificar isso no verso 3 e no verso 5 do capítulo 14, que diz assim: aboliu os altares dos deuses estranhos e aboliu o culto nos altos. Quebrou o rei Asa as colunas e cortou os postes ídolos. Verso 5. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos a deuses estranhos e os altares do incenso. E houve paz no seu reinado, no reinado de Asa. Ele lutou bravamente contra a idolatria. Asa tornou-se um dos principais reformadores da história do povo de Deus. Ele chegou ao ponto de conclamar, ordenar que o povo buscasse a Deus. No verso 4 do capítulo 14, você vai ver ele fazendo isso. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que Judá observasse a lei e os mandamentos. Asa é o rei que dá uma ordem ao povo. Ele ordena ao povo: busquem a Deus, busquem ao Senhor, obedeçam à lei de Deus, obedeçam os mandamentos do Senhor. Asa era o líder, era o rei da terra, rei de Judá. Ele usa a sua autoridade e dá uma ordem ao povo, para que o povo que outrora tinha abandonado a Deus no tempo do rei Abias, seu pai, que o povo agora buscasse ao Senhor. Foi um dos principais reformadores da história do povo de Deus, porque ele manda o povo buscar a Deus. Asa também viveu um dos momentos mais tensos no seu reinado. Quem conhece a história do rei Asa vai lembrar do que eu vou falar aqui agora. O momento mais tenso da história do rei Asa foi quando 1 milhão aproximadamente de soldados da Etiópia, que seguiam ordens do rei Zerá, vieram atacar a Judá. Então o exército da Etiópia veio atacar, e nessa hora o rei Asa levanta uma prece, uma oração a Deus, capítulo 14, verso 11. E ele fala assim para Deus: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O rei Asa faz essa oração a Deus, quando ele vê que 1 milhão de soldados da Etiópia está se dirigindo em guerra declarada
contra Judá. Essa oração de Asa, ela é reveladora. Ele diz claramente: olha, Senhor, não há quem possa socorrer quando ocorre uma batalha entre o poderoso e o fraco. Asa olhava para ele e olhava para o exército de Judá como sendo fraco. E o poderoso, em termos humanos, era o exército da Etiópia. Asa tinha 580 mil homens ao seu serviço. 280 de Benjamim e 300 mil homens de Judá. Mas Zerá, o rei da Etiópia, vinha com mais de 1 milhão de soldados contra o rei Asa. Portanto, o exército que vinha era mais do que o dobro, maior do que o exército de Judá. Por isso que ele fala: não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, ó Deus, porque em Ti nós confiamos. E no Teu nome nós iremos contra esta multidão. Ele coloca o seguinte: Senhor, nós confiamos em Ti. E pelo Seu nome nós vamos enfrentar essa multidão. Agora imagina, irmão, você no meio de uma multidão. Você olha para a esquerda, você olha para a direita, você olha para frente, você olha para trás, você só vê gente circundando você. E você sabe que se essas pessoas atacarem você, você não teria a mínima chance. Asa, quando fala que uma multidão vem contra eles, ele está tendo a mesma experiência que você, no centro da cidade, não é? No centro da cidade, quando vai atravessar um sinal, e você vê aquela gente vindo perto de você, do seu lado esquerdo, lado direito, pela frente, por detrás, e você pensa: se me atacarem, não tem como eu fugir, e não tem como me defender. Asa se via dessa forma: uma multidão ia contra Judá. Mas ele diz o seguinte: Senhor, confiamos em Ti, confiamos no Teu nome, e quer saber, no Teu nome, nós iremos contra esta multidão. Então ele mostra uma confiança tremenda em Deus. Ele confia em Deus, ainda que no aspecto humano ele tivesse menos soldados do que o rei da Etiópia chamado Zerá. No final da oração ele fala: Senhor, Tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra Ti o homem. Ele fala para Deus. O que nós temos aqui é a fé do rei sendo posto à prova, ou posta à prova. Asa foi posto à prova porque Zerá saiu contra ele com um exército de milhares e 300 carros de guerra e iria invadir o reino de Judá. Nesta crise, Asa não pôs sua confiança nas cidades. Aí você pode perguntar: mas que cidades são essas, pastor? No versículo 6 do capítulo 14, dá uma olhadinha aí. Edificou o rei Asa cidade fortificada no Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá, o rei Asa: edifiquemos esta cidade, cerquemos-la de muros, de torres, de porta, de ferrolhos, enquanto a terra está em paz diante de nós. Pois temos nós buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Asa, em tempos de paz, ele se preparou para a guerra, e assim temos que ser nós também. Em tempos de paz, ele edificou as cidades. Em tempos de paz, que Deus deu paz, repouso por todos os lados, ele levantou os muros das cidades de Judá. Asa levantou os muros, levantou torres, construiu portas, ferrolhos, preparou o seu povo contra a adversidade. Mas na hora da crise, na hora da guerra, Asa não pôs sua confiança em algo material. A confiança do rei, por Zé Roberto, não estava nos ferrolhos, não estava nos portões, não estava nos muros e não estava nas torres da cidade edificadas por ele. Mas a confiança do rei estava em Deus. Asa ora a Deus, a oração que acabamos de ler para você agora. A confiança de Asa não estava, irmã Marilena, nos varões valentes. E ele tinha 580 mil homens treinados, armados, preparados para a guerra, porque em tempos de paz o rei Asa se preparou para a guerra. Está lá no verso 6, no verso 8, a Bíblia fala isso para nós. No versículo 8 diz assim: edificaram e prosperaram,
tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que trazia pavês e lanças. E ele tinha em Benjamim 280.000 homens, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eles eram homens valentes. Presbítero Paulo Roberto, o rei Asa, em tempos de paz, se preparou para a guerra. Ele tinha homens treinados, armados. Ele preparou as cidades para resistir à guerra, ao inimigo que vinha de fora. Mas na hora que o inimigo se apresentou diante dele, o rei Asa não confiou nos seus varões valentes. O rei Asa não confiou nas suas edificações, que ele mesmo mandou fazer. Mas a confiança do rei estava em Javé, ou Jeová, ou o Senhor Deus, nosso Deus, Pai de Jesus. A confiança dele estava em Deus, no Senhor dos exércitos, e cujo nome Asa disse: Senhor, iremos contra a multidão, pelo teu nome avançaremos contra ele. A confiança de Asa estava nos maravilhosos livramentos que ele já tinha visto Deus operar no meio do povo de Israel. Mas era um tempo de prova para os que serviam o Senhor. 580.000 homens marcharam para a guerra, para defender a nação, comandados pelo rei. 580.000 homens que sabiam que iam se deparar com mais de 1 milhão de soldados que vinham igualmente armados contra eles, para destruir as cidades que eles mesmos tinham edificado. Então a gente fica pensando, qual era os pensamentos dos 580.000 homens, André Macuco? Será que esses homens e o próprio rei confessaram os seus pecados? Será? Será que eles estavam, esses homens e o rei Asa, andando em santidade diante de Deus? É uma pergunta que eu faço para você, e você pode traduzi-la para a sua própria vida nesta manhã de domingo. Será que na hora da crise, do perigo, os homens do rei Asa e o próprio rei tinham confessado os seus pecados para Deus? Será que estavam andando em santidade diante de Deus? Será que esses homens tinham plena confiança que Deus iria livrá-los do exército de milhares que vinham contra eles? Quais eram os pensamentos que ocupavam a mente dos líderes, dos generais do rei Asa, que estavam à frente daqueles homens? Do ponto de vista humano, o exército da Etiópia iria destruir Judá, iria destruir o exército que o rei Asa construiu e que era tão bem armado. Mas no tempo de paz, Asa, com uma sabedoria que veio de Deus, não se havia entregado a divertimentos e prazeres, querido amigo Ulisses Gonçalves de Assis. No tempo de paz, Asa não se entregou a divertimentos. No tempo de paz, Asa não se entregou aos prazeres. Muitas das vezes, em tempo de paz, eu e você, nós nos entregamos aos prazeres e ao divertimento, porque está tudo bem, está tudo em paz. Eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho um bom emprego, ou estou bem aposentado, tenho uma vida boa, posso viajar para onde eu quiser. Então, no tempo de paz, a gente se entrega aos divertimentos e prazeres, mas Asa, o rei, não se entregou. Vocês viram? Construiu cidades, edificou-as, construiu um exército, armou o seu exército, mas na hora da crise, Asa buscou em primeiro lugar a Deus. Asa estivera se preparando para qualquer emergência, tinha um exército preparado, mas ele preferiu preparar o seu povo para fazer paz com Deus. Lembra? Asa ordenou ao seu povo que buscasse a Deus. Quando Asa ordena ao seu povo que buscasse a Deus, ele queria que o seu povo tivesse paz com Deus, porque é esse mesmo povo que no tempo do pai dele tinha abandonado a Deus. E Asa conclama: busquem a Deus, orem a Deus, procurem ao Senhor. E o povo obedeceu ao rei. Asa preparou o seu povo para fazer paz, para ter paz com Deus. E embora a força do exército dele fosse inferior ao exército inimigo, a fé de Asa não era inferior ao exército inimigo. A fé de Asa era uma fé
que cada vez mais se fortalecia, mesmo sabendo que o exército dele era inferior ao exército da Etiópia. O que Deus fez? Deus foi à frente. Diz a Bíblia que Deus feriu o exército da Etiópia. De tal forma, meu presbítero, que os 580 mil homens do rei Asa receberam ordem de caçar os soldados da Etiópia. E caçaram e mataram a todos, diz a Bíblia. Porque, em primeiro lugar, Deus, à frente de Israel, de Judá, feriu os soldados da Etiópia. Deus vai à frente quando nós colocamos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus libertou o seu povo com grande livramento. A biografia de Asa poderia ser colocada da seguinte forma, versículo 17, capítulo 15. Pois o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. Essa podia ser a biografia do rei, o resumo dela. Só que ela não é verdadeira. Não é verdadeira porque o rei teve o seu ápice com Deus. Mas o rei teve o seu declínio espiritual, Cláudio Almeida, com Deus também. Como acontece conosco também. O que nós observamos que essa palavra foi perfeito todos os dias para com Deus. O coração de Asa não é bem correta. Na primeira parte da vida dele, o coração dele foi perfeito para com Deus. Mas na continuidade da vida do rei, o seu coração já não era mais um coração achegado a Deus. A Bíblia diz que no capítulo 16, com 36 anos de reinado, e ele reinou 41 anos, sendo ele um rei maduro e tendo passado por muitas experiências fantásticas com Deus, Asa, irmã Eliane, falha gravemente. Aos 36 anos, como rei, homem maduro, experimentado com Deus, nesse momento, Simone Aparecida, Asa falha com Deus. A história de Asa pode lembrar a minha ou a sua história. Primeiro erro do rei de Judá. O rei Asa deixou de confiar em Deus. Lembra a oração dele contra a Etiópia? Ele confiava em Deus. Iremos contra a multidão, Senhor, em teu nome. E ele foi, e Deus deu vitória. Mas o tempo passou, e o rei Asa deixou de confiar em Deus para confiar em quem? Em homens. Asa deixou de confiar no Senhor e passou a confiar em homens. Asa tinha os seus pecados, presbítero Zé Rita, e todos nós temos também os nossos pecados. Todos. Aquela mulher adúltera levada a Jesus, Jesus disse, quem não tem pecados, atirai a primeira pedra. E ninguém tirou. Ninguém atirou porque todos tinham pecados. E a mulher foi liberta. Todos nós temos pecado. O rei tinha seus pecados. Todos temos pecados. O rei Asa tinha seus pecados como qualquer outro líder antes dele e como qualquer outro líder depois dele. Também tiveram seus pecados também. Durante os primeiros 10 anos do reinado de Asa, houve paz. Ele foi irrepreensível na sua conduta perante a Deus. Mas depois que ele foi confrontado por Baasa, rei de Israel, das 10 tribos do norte, Asa temeu. Quando Baasa invocou guerra contra o rei Asa de Judá, rei Baasa do reino do norte, do reino de Israel, Asa nesse momento então, ele com receio do confrontamento com Baasa, Asa estabeleceu alianças, Evaí Cardoso, com povos de fora. Asa esqueceu de Deus e preferiu fazer alianças com nações estrangeiras. Asa faz acordo com o rei Ben-Hadad, primeiro, rei da Síria, rei de Damasco. Ele entrega ao rei Ben-Hadad, primeiro, o rei de Damasco, Asa entrega todos os tesouros da casa do rei de Judá. Ele entrega também todos os tesouros do templo, da casa de Deus em Judá. Ele entrega como se fosse uma espécie de suborno. Olha, eu te entrego os tesouros da casa do rei, que sou eu, Asa, para você, Ben-Hadad. Entrego também para você
todos os tesouros do templo, para que você não faça aliança com Baasa, rei de Israel, contra mim, mas que você fique fora dessa briga minha com Baasa. Ele tenta subornar o rei sírio. Asa pensou que os anos de hostilidade entre ele e o rei Baasa de Israel iriam desaparecer, conforme Baasa verificasse que ele não tinha o apoio da Síria para poder invadir Judá. E ele pensou, bom, os anos vão passar, Baasa vai entender que não tem apoio da Síria, vai entender que não tem força contra mim, e eu vou poder então fazer o que eu queria tanto, que é edificar cidades, fortalezas militares em Mispa e em Geba. Era isso que ele tinha na mente. Eu quero edificar refúgio militar, cidades militares, fortalezas militares em 2 lugares, Mispa e Geba. Mas para isso eu tenho que ter paz. Ele tinha um propósito, ele tinha algo para fazer, Zé Roberto. Ele queria fazer algo, ele queria fazer aquelas cidades militares. Ele tinha um propósito, mas só que esse propósito que ele colocou, ele não colocou para Deus. Ele quis fazer pela sua própria força, pela sua própria mão. Quando ele edificou as cidades lá atrás, ele estava agarrado, abraçado a Deus. Mas agora a Asa não está. Então ele quer construir cidades de refúgio militares, mas sem clamar a Deus, ou perguntar a Deus se aquilo era da vontade do Senhor. Quando a nação de Israel veio atacar Judá, Asa tirou todos os seus tesouros e entregou os tesouros ao rei da Síria, uma nação estrangeira na qual ele fez aliança. O erro de Asa foi qual, irmãos? Foi não ter confiado em Deus. Não confiou. Ele que confiava, não confiou mais. O erro de Asa foi qual, irmãos? Não confiou em Deus e nem apresentou o seu projeto para Deus. Senhor, eu quero paz para edificar cidades militares em Mispa e Geba. Esse é meu interesse, meu propósito no meu reino. Mas ele não fala isso com Deus. Ele faz aliança com os homens. Ele arquiteta uma paz. Ele consegue produzir uma paz aparente. Ele consegue que os aliados de Baasa passem a ser seus aliados. Mas ele não fala com Deus. Ele não confia em Deus. Ele confia nos homens. Ele confia em nações estrangeiras que Deus já tinha colocado para Israel não fazer isso. Não confie nas nações estrangeiras. Confie no teu Deus. Eu pergunto, irmão, você tem um projeto na sua vida? Em quem você está confiando para executar esse projeto? Você está confiando em pessoas que estão ao seu redor? Você está depositando confiança em pessoas que estão ao seu redor em primeiro lugar? Ou você tem projetos e você em primeiro lugar está confiando a execução desse projeto, a aprovação desse projeto em Deus? Em quem você está colocando sua confiança? Você está apresentando o seu projeto para Deus? Ou está apresentando a pessoas que estão ao seu redor, no qual você tem absoluta confiança que elas vão te ajudar? Asa confiou nas pessoas que estavam ao seu redor. Asa confiou num rei estrangeiro, mas não confiou em Deus. Você acha que Deus não enxergou isso? Você acha que Deus não percebeu o que Asa fez? Você acha que Deus está nos céus, mas não enxerga o que você pensa, o que você faz? Você acha que Deus não tem ciência do que está acontecendo agora com você, sentado nesse banco, neste momento em que essa palavra chega ao teu coração? Deus tem ciência de tudo que pensamos, ou fazemos, ou fizemos antes de vir para essa casa. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia que o coração de Asa não estava mais com ele, mas estava nos homens. Talvez nessa manhã de domingo, o meu coração ou o teu coração esteja confiando mais em homens do que em Deus. Talvez a sua fé já não esteja tão forte como era antigamente. Por isso que eu disse, a santificação obtida com Deus em experiências do passado não garantem para você hoje no presente uma comunhão com Deus. Se você está se baseando na comunhão que você tinha com Deus no passado, para avocar de Deus alguma coisa agora no presente, lê do engano da tua parte. Porque a vida com Deus, ela é uma vida contínua. A adoração, o louvor, a confiança, a devoção a Deus tem que ser contínua. Cada dia da nossa vida é um dia novo com Deus. E tem gente que está vivendo do passado.
e acha que o passado garante comunhão com Deus hoje. Não garante. O rei Asa descobriu isso. A comunhão que ele tinha não garantiu para ele uma comunhão no presente. Por isso que ele se juntou ao rei da Síria, em vez de se juntar a Deus e pedir a Deus livramento mais uma vez sobre a terra de Judá. O segundo erro do rei é que ele não aceitou a repreensão de Deus, porque Deus, Elizabeth Cardoso, ele sabe o que eu penso, ele sabe o que eu faço, o que eu estou fazendo, ele sabe se é correto ou não é correto, aos olhos dele ele sabe se é correto ou não é correto, e Deus então repreendeu o rei Asa, porque Deus viu o que o rei Asa fez, como Deus está vendo o que você está fazendo, o que eu faço. Deus então repreende a Asa. Como, pastor? Através do profeta Hanani. Deus envia um profeta, Hanani. Hanani confronta o mau intento do coração de Asa. Asa tornou-se insubmisso à palavra de Deus. Lá no versículo 7, versículo 10, você tem então a história do profeta Hanani, no capítulo de número 16. Olha só, naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendes tu confiado no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam, igreja, por toda terra. Você lembra que a Bíblia fala que o inimigo, né, o demônio, da onde que ele vem? De caminhar ao redor da terra? Pois bem, a Bíblia fala que o teu Deus, meu Deus, os olhos dele passam por toda a terra. Deus tem olhos por toda a terra. Deus enxerga todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Deus pode todas as coisas. São os atributos incomunicáveis do Senhor que não comunicou a nós homens. Deus olha, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração, igreja, é totalmente o quê? Dele. Aquele que o coração é totalmente de Deus, os olhos dele passam por toda a terra para mostrar-se forte para com essas pessoas. Nisto procedeste loucamente, diz Hanani a Asa. Por isso, desde agora, Asa, haverá guerras contra ti. Por quê? Porque Deus olhou o coração de Asa e não viu confiança dele para com Deus. Deus olhou para o coração dele e viu que ele não confiava mais. Deus se mostra forte para com as pessoas, Ulisses Gonçalves, que depende totalmente dele. Deus mostra força para mim e para você, irmão, porque ele vê a nossa fraqueza. Deus manda a Hanani, que veio exortar a Asa por não ter confiado em Deus. Finalmente a Asa caiu, sabe em quê, irmão? Egolatria. Eduardo, gostou dessa palavra? Egolatria. Ego, eu, meu eu, latria, idolatria do eu. Tem muita gente que idolatra a si próprio. Tem muita gente que acha que só ele pode fazer as coisas, que só ele sabe fazer, que só ele tem conhecimento, que ninguém mais tem conhecimento. Tem gente que a gente está pregando, está analisando nossa pregação, não quer receber de Deus, quer saber se eu estou falando bom português, ou se eu estou bem teologicamente embasado no que eu estou falando. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você ouça de Deus. Isso é egolatria. É idolatrar o meu eu tenho mais conhecimento do que ele, eu sei mais do que ele está errando nesse ponto, poderia ser assim, não foi assim. Se fosse para ser assim, irmão, seria você que estaria aqui, não eu. Asa tornou-se submisso à palavra de Deus, egolatria. Ele se achou no direito de ficar enfurecido. Por quê, pastor? Porque Deus teve a ousadia de mandar um profeta dizer: você está errado, Asa.
Deus teve, sabe, Amassal, a ousadia de dizer àquele homem que ele estava errado. Como muitas vezes nós pregamos a palavra do Senhor, a palavra confronta o coração do crente que está no banco, ou do não crente que entrou, e o Espírito Santo fala ao coração dele. A pessoa tem duas opções: ela recebe a palavra, se alimenta e se conserta, ou ela recebe a palavra, fecha os olhos, tranca os ouvidos e rechaça aquela palavra. Tem gente que usa outras expressões, irmã Fátima Fagundes, usa outras expressões. Ele está falando isso porque ele me conhece. Ele está falando isso porque ele sabe como é que está a minha vida. Está usando o púlpito para poder falar de mim sem usar o meu nome. Porque ele me conhece, ele conhece a igreja, ele é pastor da igreja, ele conhece a igreja, conhece a irmã fulana, a irmã Beltrana. Ele está isso aí para a irmã Beltrana, porque ela que está inserida nesse pecado. Então, Macuco, as pessoas passam a olhar a mensagem de uma forma humana, procurando ver para quem está indo a mensagem. É para o Macuco, isso aí é para ele, porque está errado. E aí a pessoa não aceita a palavra. Aí vem um outro pregador que não é da igreja, conhece ninguém, fala a mesma coisa. Aí a pessoa fala, é de Deus. Pois eu digo para você que Deus fala para quem te conhece, e Deus fala também para quem não te conhece. E das duas maneiras Deus fala. Hanani foi lá, conhecia Asa, conhecia o que ele estava fazendo, sabia que ele agiu não confiando em Deus. Mas quando Hanani fala, Asa não aceita, é egolatria. Ele se achou no direito de se enfurecer contra a palavra que Deus mandou àquele homem, porque ele teve o topete de dizer que ele estava errado. Tem gente que não pode ouvir a mensagem dizer que ele ou ela está errado. Não pode, porque se enfurece. É idolatria do próprio eu. Acha que a palavra foi encomendada. Essa palavra é encomendada. É encomendada. Não, irmão. É oração a Deus, para que Ele venha iluminar nossa mente, para trazer palavra para você, para que você saia daqui não com leitinho, chega de leitinho, para que você saia daqui com alimento no teu coração, para que haja mudança na sua vida, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, que sejamos homens e mulheres melhores diante de Deus e diante desta terra que nós estamos vendo, que está totalmente contaminada pela corrupção. Mas nós somos um povo cuja pátria não é essa pátria, mas nós estamos morando nessa terra, porque estamos nesse corpo terreno. Então que sejamos melhores homens e melhores mulheres diante de Deus. Egolatria, Asa, ápice e declínio de um grande rei, rei Asa. Será que nós não fazemos isso também? Será que nós não aceitamos? Será que nós também ficamos sem aceitar a repreensão de Deus? Será que ficamos submissos à palavra de Deus? Deus fala e eu rejeito. Deus fala e eu acho desculpas em quem está falando, para não aceitar a palavra que chegou ao meu coração. Muitas das vezes a conclusão é, ele falou isto, repito, porque conhece a minha vida. O maior fracasso de Asa foi não ter aceitado com humildade a correção de Deus. Se ele tivesse aceitado com humildade, se ele tivesse entendido o que Deus está falando, Deus teria honrado ele até os últimos dias da vida dele. Sabe o que Asa fez? Vou te dizer. Hanani falou, está lá, capítulo 16, verso 7. Hanani falou, olha o versículo 10, olha o que Asa fez. Porém, Asa se indignou contra o vidente, o profeta, e o lançou aonde, igreja? Cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimia Asa alguns do povo. Quem são esses alguns do povo? Gente do povo que também entendeu que o rei Asa estava contra Deus e que ele estava errado, e que começaram a falar também que o rei estava errado. Quando o rei tomou conhecimento, além de Hanani, que ele mandou prender no cárcere, Asa também, irmãos, oprimiu alguns homens do povo que ousaram dizer a ele que ele estava errado diante de Deus.
Nos últimos 3 anos da vida de Asa foi um terror. Asa foi tomado por uma enfermidade nos pés, que muito incomodava. E enfermidade essa permitida por Deus. Sim, porque as coisas acontecem por vontade de Deus, não é, Macuco? E qual a outra? Por permissão. Coisas ruins, pastor? Até coisas ruins Deus pode. Não é que Deus faça nada de ruim para você. Entenda bem, maturidade espiritual. Mas Ele pode permitir. Deixar acontecer. Deus deixou acontecer. Uma enfermidade nos pés de Asa, do rei. Nos últimos 3 anos de sua vida, Asa foi disciplinada, a vida dele foi disciplinada por Deus. Todavia, mesmo passando por uma situação aflitiva de enfermidade, Asa não buscou ajuda em Deus. Quer ver isso? Verso 12, capítulo 16. Está aqui, ó. No 39º ano do seu reinado, 3 anos antes dele morrer, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, está aí, está lendo aí? Está lendo? Não recorreu a quem? Ao Senhor. Mas confiou em quem? Nos médicos. Não é que esteja errado confiar nos médicos. Você tem que confiar nos médicos. Você tem que procurar os médicos. Você tem que se tratar. Não é isso. Entenda, igreja, não é isso. A questão que ele colocou em primeiro lugar, a confiança dele nos médicos. No hebraico, a palavra médico é o mesmo que curandeiro. Então, se fôssemos traduzir, a confiança dele foi nos curandeiros. Mas a Bíblia é enfática. Não foi no Senhor, foi nos curandeiros. Em vez de ele procurar o médico dos médicos, Deus, Pai de Jesus Cristo, Asa procurou os curandeiros. Limitou-se a pedir ajuda a homens. Assim foi a vida de Asa. Ele preferiu depender não de Deus, mas depender inteiramente dos homens. Asa foi grandemente estimado pelo povo de Judá. E por Deus também. Asa teve que aprender que a recusa de reconhecer os seus erros e os seus pecados tornaram-se um empecilho muito grande para a saúde espiritual dele, para a saúde espiritual do seu reino, para a saúde espiritual do seu povo. Pastor, repete isso que eu quero entender com olhos espirituais. Então vou repetir para que você entenda com olhos espirituais para terminarmos essa mensagem. A recusa do homem chamado Asa, rei de Judá, de reconhecer os seus erros para com Deus, de reconhecer os seus pecados para com Deus, tornaram-se um grande empecilho para que ele conseguisse saúde espiritual para ele mesmo, saúde espiritual para o seu povo e saúde espiritual para o seu reino. Quando você se recusa a reconhecer os seus erros e o seu pecado, você coloca uma grande pedra, um grande empecilho para que você tenha saúde espiritual. Eu tenho que reconhecer os meus pecados diante de Deus, que não são poucos. Eu tenho que reconhecer, Valquíria, meus erros diante de Deus, não são poucos. E a partir que eu reconheço isso e passo a depender de Deus, Ele, o médico dos médicos, Ele lava minhas enfermidades espirituais. Enfermidades espirituais, emocionais, que muitas das vezes nos levam a ter doenças físicas, quando, por exemplo, não liberamos perdão sobre a vida de alguma pessoa. Assim foi o final da vida de Asa. Sabe como, Zé Roberto? Cheio de pecados, distanciado de Deus, com uma doença terrível permitida pelo próprio Deus, e que acabou 3 anos depois, levando ele com 41 anos de reinado à morte. Então eu digo para você, não confie nas experiências do passado junto a Deus, do que Deus fez contigo no passado, para que você entenda e ache que você hoje vai ter comunhão absoluta com Ele, só porque Ele olhou para você no passado e te abençoou muitas vezes. Não confie nessas experiências, porque a busca a Deus tem que ser contínua nas nossas vidas.
O Senhor está em nós pela ação do Espírito Santo. O Senhor está em nosso coração. O Espírito Santo está selado em nós. O Espírito Santo é a garantia, é o penhor da nossa salvação. Tudo isso é certo, mas isso não quer dizer que você cada vez mais tem que buscar esse Deus em oração, em conhecimento da palavra e principalmente vivendo a palavra dele, vivendo a palavra do Senhor. Busque a Deus, igreja, busque através de Cláudio Almeida, a Deus através de Jesus. É Jesus que nós temos que buscar. Jesus é a ponte, Jesus é a escada, Jesus é o mediador, Jesus é aquele que nos leva, nos dá porta aberta para os céus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é que nos lavou dos pecados na cruz do Calvário. Esteja, igreja, em alerta contra o pecado. Lembra? Vigiai e orai. Porque a experiência do teu passado com Deus não te dá garantia absoluta que hoje você esteja ou tenha plena comunhão com Deus. Isso é uma busca contínua. Não digo que a conversão é um ato contínuo. Não. Conversão acontece de uma vez, quando o Espírito abre o teu coração para Jesus. Mas a santificação é um processo contínuo na nossa vida. Eu digo a você o seguinte: não descanse e nem se aposente do Senhor. Termino com o Salmo 18, versículo 1 e 2. O salmista diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu libertador, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Que Deus abençoe a igreja e que os erros de Asa possam servir de lição espirituais para nós crentes de hoje. Deus nos guarde, em nome de Jesus. A palavra volta com o presbítero José Roberto Vasconcelos Pereira.